Então, a gente queria, nós queremos, né, falar com vocês sobre a harmonia hoje, né, sobre o tema do azul, que é fundamental na nossa vida, como Fazenda da Esperança, como família da esperança, entendeu? A gente sabe que Deus deu a graça, né, e a missão para a Fazenda da Esperança de ser lugares aonde se coloca em relevo essa questão da harmonia, né, onde a gente viu que a recuperação das pessoas, o encontro das pessoas com Deus acontece aqui nas Fazendas da Esperança, em qualquer Fazenda da Esperança no mundo, entendeu? Também através da harmonia. E a gente viu que a harmonia é um canal assim formidável. Olha, em casa nós temos uma ex que trabalha com a gente, que vive na casa das ex, lá na parte feminina, a Cida. Ela está com a gente já há 26 anos, né? Desde o início, quando começamos o Centro Feminino. Ela foi do 5º mês de Fazenda. E a Cida sempre fala que o que tocou ela, a Cida é uma pessoa muito simples, é analfabeta, entendeu? Não teve escola. E o problema dela é o alcoolismo, né? E ela diz que o que encantou ela, quando chegou na Fazenda, né? E olha, só para vocês terem uma ideia, quando a Cida chegou na Fazenda Esperança, nós tínhamos 5 meses que tinham começado a Fazenda Feminina. A gente morava num apartamento na cidade, bem pequenininho, né? Que hoje é o escritório da obra, estamos reformando de novo para se transformar em apartamento, mas era um apartamento pequenininho, uma coisa assim, de 2 quartos, sala, cozinha, uma salinha que era a nossa sala de artesanato, bem pequenininha. E, para a Cida, o que tocou ela e fez a Cida ficar até hoje foi a harmonia. Numa casa pequena, simples, os móveis eram de pinos, não eram móveis bonitos como a gente tem hoje, entendeu? Os quartos pequenininhos, tudo assim, aglomerado, eram beliches. Mas, para ela, chamou a atenção como estava forrada as camas, que os lençóis em cada quarto eram iguais, que era tudo esticadinho, que tinha harmonia em tudo, que, na hora de sentar na mesa, cada um tinha o seu lugar de sentar arrumadinho, entendeu? O que chamou a atenção dela foi a harmonia, numa casa tão simples, né? Então, a harmonia, gente, é fundamental. E agora eu quero entrar em muito mais profundidade, porque não só a harmonia externa, né, do ambiente em que a gente vive, como a harmonia interna. Nossa, interior. Se você arruma um ambiente externo, você vai arrumando internamente também. Na parte feminina, a gente tem é quase como uma norma, né, Angelúcia? A gente sempre fala para as meninas assim, olha, nós vamos ver como que está o guarda-roupa de vocês. E a gente sempre passa a revista nos guarda-roupas. Das meninas continua sendo assim, as madrinhas estão aqui para não me deixar mentir, né? Sempre a gente olha o guarda-roupa das meninas, uma vez por mês, uma vez por semana, mas sempre a gente está olhando o guarda-roupa delas. Para quê? Para ajudá-las a entender quanto é importante a harmonia. Porque a gente fala na parte feminina, e eu acredito também na parte masculina se fala isso, que como está seu guarda-roupa, está também a sua alma. Quando a gente começa a deixar o guarda-roupa da gente revirado, bagunçado, tudo misturado, roupa limpa com roupa suja, calça com camisa, com blusa, com cueca, com tudo misturado, na alma da gente também vai ficando assim. A vida da gente também vai ficando assim. Olha, isso é tão forte que é automático para nós. Para mim, por exemplo, é automático. Levantar da cama, esticar o lençol, forrar. Lá em casa, eu e Iraci, a gente brinca muito, porque no nosso quarto a gente ganha muito presente de bichinho, e então a cama da gente está forrada de bichinho, né? Tem um monte de bichinho. Bichinho que ganhou de fulano, que não pode dar, bichinho que ganhou de ciclano, bichinho que ganhou de ciclano. Eu disse para ele assim, todo dia à noite a gente fala para a bicharada, né? Ó, vamos saindo que agora eu quero deitar. E vai tirando os bichos de cima da cama para poder deitar. No outro dia tem que pôr todo mundo de volta lá para ficar o dia inteiro bonitinho. Mas isso, ao mesmo tempo que me dá trabalho, mas sabe como de manhã parece que me bota no lugar de novo? Porque eu não posso sair do meu quarto sem arrumar minha cama.
entendeu? Mesmo tendo que botar toda a bicharada para cima da cama de novo, de noite tirar, entendeu? Mas isso me ajuda, né? Depois, assim, é muito importante, quando a gente levanta, arrumar a nossa cama, depois fazer a higiene pessoal, é super importante, né? Olha, eu não sei vocês, homens, se vocês percebem muito fácil, mas o homem faz muita barba, né? E é tão interessante quando a gente percebe que a gente olha para um homem e vê que naquele dia ele não viveu muito bem a harmonia, né? Porque deixa um pedaço aqui, deixa um pedaço ali, deixa um pedaço aqui no nariz, aqui embaixo, entendeu? E a gente vê que não teve aquele capricho, né? Ou mesmo aquela menina, né, que vai para a mesa do café e o cabelo está mais para lá do que para cá, entendeu? E a gente olha e vê logo assim, nossa, mas hoje sua cabeça não viu nenhum pente, não, né? Nenhuma escova, não, né? Então, a gente percebe logo como a pessoa levanta, né? Se vai para a mesa do café, já vai arrumadinho, ou se vai daquele jeito todo troncho, não lavou os olhos direito, não tirou as coisas direito, né? Então, isso, a gente pode pensar, vocês podem pensar que isso não faz diferença na vida da gente. Mas faz muita diferença, gente. Faz muita diferença. Olha, como você levanta de manhã e você já começa o seu dia, vai alinhar o seu dia todo. Eu faço essa experiência todo dia, entendeu? Então, aí você vai escolher a roupa que você vai vestir. Vocês acham que é bonito um padrinho, uma madrinha, um membro da família da esperança, seja ele de qualquer estado de vida que for, consagrado, em discernimento, quem fez o pacto, quem está no compromisso, quem já fez promessas, independente. Entendeu? Uma pessoa que não se cuida da maneira que se veste. Então, uma menina, eu sempre falo, né? Hoje a gente tem que pensar bem quando a gente vai comprar uma calça, seja homem, seja mulher, né? Porque não tem coisa mais horrível na face da terra do que você sentar aqui numa sala como essa, atrás de uma pessoa que está mostrando o cofrinho na frente, né? O cofrinho, o cofrão. É horrível, né, gente? É desagradável. É desagradável. Aí ainda põe uma camisa curta, entendeu? E você fica vendo aquele espetáculo. Lhe tira a atenção, lhe toma a cena, rouba a cena do dia, né? Ou mesmo se é uma menina que vem num encontro desse, é um membro da família da esperança, entendeu? E vem com uma roupa decotada, chamando a atenção de todo mundo. Quer dizer, é uma escolha de vida coerente com a vida que a gente tem? Não é. Então, cada um ficava bonito nessa sala. Então, agora as meninas vêm tudo vestidas de mini saia. Os meninos entram na sala, está calor, todo mundo tira a camisa e joga aqui atrás. E fica todo mundo sem camisa, assim, os meninos. Vocês acham que é uma forma decente da gente se colocar? Então, a harmonia também está nisso, gente. A harmonia também está nisso, na forma como a gente se veste. Depois fica muito feio também quando a gente veste uma roupa completamente em desarmonia, né? Assim, eu não combino a calça que eu estou vestida com a blusa que eu estou vestida, entendeu? E veste assim completamente sem harmonia. É muito feio, né? Então, assim, a harmonia começa a partir do momento que eu levanto, a partir da minha higiene pessoal, da roupa que eu escolhi para vestir, da roupa que eu comprei para me vestir. Por exemplo, lá no Centro Feminino, a gente ganha muita roupa, mas a gente faz a seleção das roupas que vai ficar e das roupas que a gente vai mandar embora, que não fica ali, não é verdade? Por quê? Porque tem roupa que não é. Aí os meninos podem dizer assim, mas homem é mais fácil. Não, não é mais fácil. Olha, é tão bonito a gente ver um menino na sala, num dia de calor, vestido numa bermuda comprida, uma bermuda decente. Agora, você já pensou se ele resolvesse vir para cá com um shortinho bem curtinho e sentar ali de perna aberta e ficar ali na maior? Tá harmonioso com o ambiente, com a vida que a gente vive? Não está bonito. Né? Quer dizer, está fora, está destoando. Então, assim, é muito importante a gente ter harmonia no vestir-se, entendeu? Nós, quando pensamos em criar o ateliê, nós pensamos em criar por causa disso. A primeira ideia não era a questão financeira. A questão financeira é importante também, né? Ter lucro para ajudar aquelas fazendas que necessitam. Mas
de criar uma moda diferente. Vocês podem ir lá e vocês podem ver que a gente, em cada roupa que a gente faz, seja para homem, seja para mulher, tem o cuidado, entendeu? De ser uma roupa que não seja indecente, que não seja curta, de ser uma coisa que seja harmoniosa, que seja bonita, que não seja de qualquer forma. Na hora de colocar uma estampa, a gente não vai colocar qualquer estampa, entendeu? Por exemplo, hoje também a gente compra muita roupa nas lojas aí da vida, ou nos bazares da vida, que está escrito em inglês, né? E daí você nem olha, não procura nem saber, achou bonita a camiseta e comprou a camiseta. E daí nem olha o que está escrito, né? Outro dia eu estava com uma bolsa, né? Comprei uma bolsa e eu fiz a mesma coisa. Nem olhei que tinha uma coisa escrita em inglês, gente. Nem olhei, falar a verdade, né? E, de repente, eu cheguei num lugar e a menina chegou para mim e disse, você viu o que está escrito aqui? Eu nem lembro mais qual era a frase que era, mas falava de sexo, de alguma coisa assim, né? E, imediatamente, eu passei a tesoura no bolsinho, era até essa minha bolsa aqui mesmo, né? Ficou sem a tampinha no bolso. Eu achei melhor ficar sem a tampinha no bolso do que ficar escrito uma coisa que eu não queria carregar na minha bolsa. Entendeu? Então, faz parte da harmonia eu prestar atenção naquilo que eu estou vestida, naquilo que eu estou usando. Entendeu? Desde onde eu vou comprar, de que forma e tal, né? Tudo, assim, pensar bem nisso, né? Depois, assim, eu comecei falando para vocês das fazendas, né? Do ambiente que a gente vive, né? É tão bonito você chegar numa fazenda como aqui, como as Pedrinhas, por exemplo, né? Onde a gente sente que tem o cuidado no jardim, o cuidado nas coisas, né? Vocês podem ver, olha, aqui no salão, as cadeiras estão todas beges, tinha uma época que era todas verdes. A gente tinha um cuidado de ensinar para os meninos, teve uma época que a gente comprou as cadeiras aqui, eram verdes. Depois a gente queria mais cadeira, compramos outro lote, mas não veio da mesma cor. Então, a gente tinha que ter o cuidado quando os meninos arrumavam o salão aqui, para não misturar uma cor com a outra, uma cor com a outra, que ficava a coisa mais horrorosa da face da terra. E a gente viu assim que não era um testemunho de harmonia nosso. Então, foi assim, lutando para a providência, para ficar todas as cadeiras beges, para no refeitório ter todas as azuis. A gente mandou para o centro as verdes, para ficar verde. Então, assim, procurar ter harmonia. Quando for montar uma casa na fazenda, de procurar ter essa harmonia. Esses dias eu chegava numa das nossas fazendas lá na Alemanha, em Beaupart, e era tão lindo de ver, né? Quem está aqui de Beaupart, o Bruno está aqui, né? Tão lindo como os meninos fizeram, vocês mesmos que fizeram, né? Pintaram o café, colocaram assim, a casa é antiga e precisa de muito dinheiro para renovar, né? Como a gente tem várias fazendas nessa situação, né? Mas, assim, o responsável, quando vai comprar a tinta para pintar aquele ambiente, ver junto, pensar bem qual cor colocar, como fazer, arrumar. É uma fazenda masculina. Como estava arrumado, sabe? A cor da parede com a cor da toalha que eles colocaram nas mesas, com a decoração combinando, entendeu? É um café aberto ao público, né? Então, assim, de ter todo esse cuidado. As camas, os quartos de visita, né? Lógico, não tem todas as camas iguais, não tem todos os lençóis iguais. Mas, assim, você via na harmonia que estava arrumado cada coisa, entendeu? Cada cama com seu lençol arrumadinho, esticadinho. Tinha até, assim, ia chegar a visita, né? Eles colocaram um bombonzinho, um bilhetezinho, uma frasezinha para quem ia chegar, entendeu? Tudo isso, gente, olha, já pensou um dia de triagem? Vocês esperam os meninos da triagem. Sabe? Ter aquela cama, cada um da triagem, principalmente da masculina, traz seus lençóis, né? Mas você ter uma coxa que cobre aquela cama, entendeu? Para ficar mais harmonioso. Você colocar um bilhetinho, uma coisinha ali, sabe? Se tem um bombom, uma bala, sabe? Fazer uma harmonia bem feita para aquele local, para receber aqueles que estão chegando, né? Se arrumar a mesa do café, limpar a mesa direito, ter um cuidado, entendeu? Cada casa procurar ter sua louça, que seja mais ou menos combinando, para ter a louça na casa. Olha, esses dias, até na casa da minha mãe, né, a gente brigava por causa disso, né, porque chega uma filha no Dia das Mães, aí dá um talher, um conjunto de talher para a mamãe. Comprou daqueles da Tramontina, uma comprou o amarelo, a outra comprou o roxo, a outra veio com o verde. Meu Deus, que desarmonia.
Daí eu conversava em casa com as minhas irmãs, vocês acham que está bonita essa mesa nossa? Tem o talher roxo, tem o amarelo, tem o verde. Lá em casa eu tenho na caseta o talher roxo e tem o talher amarelo. Mas o dia que a gente usa o amarelo, é tudo amarelo. O dia que a gente usa o roxo, é tudo roxo. Entendeu? Então, de procurar ter essa harmonia, esse cuidado nas casas da gente. Porque, gente, isso faz a diferença. Isso faz a diferença. Né? Se vocês estão vendo aqui, ó, todo mundo está nessa sala praticamente o dia inteiro. Segunda parte da manhã, vocês já vieram para esse salão. Olha, não está harmonioso? Mesmo você tem uma cadeira que não está alinhada, não é que precisa a uniformidade completa, entendeu? Mas está harmonioso, a sala está harmoniosa, está limpa, entendeu? Porque existe uma consciência por trás de de ter a harmonia no local. Vocês podem ver com toda a dificuldade que é manter as pedrinhas, enorme do jeito que é. Mas se tem um carinho atrás, um pensamento de manter a harmonia. Olha, as pedrinhas aqui estão sem receber a ajuda do Senad há meses. São mais de 6 meses sem receber o Senad aqui. Mas, olha, não está faltando harmonia aqui. Mesmo se falta o dinheiro na conta, mas não está faltando a harmonia. Porque se pode viver a harmonia, mesmo sem ter o dinheiro sobrando. Tem gente que pensa assim, para ter harmonia eu preciso ter dinheiro. Me dê dinheiro que eu faça harmonia. Não. A gente faz harmonia com o que a gente tem. Olha, a Angelúcia está morando na Guatemala agora. Outro dia eu contava aqui para as meninas, né, a experiência que a gente fez na Guatemala. Guatemala é um lugar muito seco, cheio, quando é época da seca, nossa senhora, é seco mesmo, cheio de espinho. Então, quando a gente chegou lá, aquele campo cheio de espinho, seco, né? E a gente pensou, nós vamos fazer o jardim. Nem tinha dinheiro para comprar as plantas, que depois, graças a Deus, chegou a providência, a gente acabou depois colocando também. Mas no início não tinha. Então, nós pensamos assim, nós não vamos cortar todos os espinhos. Nós vamos deixar alguns arbustos daquele de espinho, porque faz parte daquele ambiente, entendeu? Aí não tinha dinheiro para comprar planta, mas tinha muita agave, porque lá, como é deserto, tem muita agave, tem muito cactus, entendeu? Então, de fazer o jardim com aquelas agaves que tinha lá, arrancar de mais longe, trazer de mais perto, transplantar umas e outras para fazer, desenhar o jardim, procurar fazer. Nós fizemos um lago lá. Então, custava muito dinheiro para retirar a terra do lago e jogar fora, levar para outro ambiente. Custava, né? Então, nós pensamos, mas como a gente pode usar essa terra aqui para fazer harmonia aqui dentro? E daí, como lá é muito reto, nós vimos, não, nós vamos fazer umas montanhas de terra, do que tirou do lago, para fazer o lago, a gente vai fazer como se fosse umas montanhas aqui no jardim. O dia que a gente tiver dinheiro, a gente põe a grama. E vai ficar muito bonito. Por enquanto, a gente vai pôr agave, um cactus, tem muita pedra lá. Então, vamos fazer a decoração com pedra, com tronco. Então, aproveitar o que tinha no local para fazer a harmonia daquele local, para fazer a harmonia daquele ambiente. Na fazenda masculina, lá da Guatemala, eu fiz a mesma coisa. Eu fui alguns meses antes da feminina, né, chegar, e fui ajudar os meninos a fazer a harmonia na masculina. Também a gente não tinha dinheiro para montar tudo, para comprar tudo. Mas pegamos com os meninos, pegamos tudo que a gente tinha no local, juntamos tudo assim na frente e vamos ver o que a gente faz com isso aqui. E com aquilo que tinha lá, a gente fez o jardim. E ficou lindo. Depois, quando chegou a providência, foi dar mais um toque aqui, um toque ali. Mas primeiro nós fizemos com o que tinha lá. Na Argentina, quem vive em Quilino aqui, tá? A Deise, aqui de Quilino. Lá em Quilino, nós fizemos a mesma coisa. Era tão feio, tanta poeira que subia naquele local, porque tem muito vento, e fica perto das salinas, então sobe aquela poeira, né? E a gente queria harmonizar a fazenda, né? Dar um toque de harmonia. Então, foi pegar as pedras que tinha lá, os meninos tinham também na masculina, pagamos o frete, trouxemos mais pedra da masculina e fizemos os caminhos. E depois fomos, a providência ia chegando, a gente ia montando esse ambiente, aquele, pegamos com o que a gente tinha lá e vai montando, e vai fazendo a harmonia do local com aquilo que se tem. Depois, se chega a providência, a gente só melhora. Entendem? Por exemplo, a fazenda tem uma casa, você não tem dinheiro para fazer a reforma, para pagar uma pintura,
Aí você pode dizer assim, mas eu nunca pintei. Eu também nunca pintei na minha vida. Na Guatemala, eu pintei a casa da Guatemala, todinha. Eu e os meninos, as 2 voluntárias que estavam comigo, e mais os meninos da masculina. E nós que pintamos a casa todinha. Não teve um pintor de fora para pintar a casa. Todo foi nós que pintamos. Eu nunca tinha feito cerca na minha vida. Na minha casa, eu tinha empregado para fazer cerca, para cuidar da roça, entendeu? Na casa do meu pai. Mas, na fazenda, eu não tenho. Então, eu ficava buraco, fui esticar arame, fui botar moirão. Não tinha outra pessoa para fazer. Eu queria a fazenda bonita. Então, quem tinha que fazer? Bater concreto, fazer os caminhos no jardim, a calçada. Tudo a gente pode fazer, gente. Com um pouco de boa vontade, a gente pode fazer. Não precisa dizer, eu não sei, mas eu vou aprender. E fazendo a gente aprende. Entendeu? Às vezes se erra um pouco, mas procura corrigir. O importante é ter essa consciência de que eu quero viver a harmonia. E eu quero fazer harmonia na fazenda que eu estou. Eu quero deixar essa fazenda mais bonita. Agora, eu quero dizer uma coisa muito importante para vocês. Muito importante, eu quero muita atenção aqui. Fazer harmonia significa também eu respeitar a história do local. Eu respeitar o que existe ali, como eu falei agora, mas também a história que está por trás. Quando nós chegamos na fazenda da Alemanha, onde a Luísa é madrinha, lá em Rivend, eu lembro que eu cheguei com um grupo de missionárias, 12 missionárias, né? E quando cheguei lá, o tabernáculo da capela era um negócio quadrado, assim, de bronze, feio, mas feio, viu? Eu achava aquela caixa de bronze a coisa mais horrorosa da face da terra. Eu disse, eu vou juntar dinheiro, eu vou comprar, nem que seja no Brasil, aqui na Alemanha, na Itália, eu vou comprar um tabernáculo para botar nessa capela, porque esse tabernáculo é feio, viu? Aí fiquei com aquilo na cabeça, falei com as meninas, todo mundo achou feio aquele tabernáculo, né? E na época era o padre Georg que tinha começado a fazenda lá, né? Então, quando ele chegou em casa, nós comentamos com ele que a gente estava juntando a providência e que a gente queria saber com ele onde vendia tabernáculo lá na Alemanha para a gente procurar, para comprar um tabernáculo novo para a capela. O padre Georg botou a mão na cabeça e falou, pelo amor de Deus, não faça isso. E daí nós falamos, mas padre Georg, isso é uma caixa de bronze quadrada, horrível. O negócio para abrir faz clotoque, clotoque, de tão, assim, velho que é, né? E daí ele falou assim, vocês podem chegar na capela 1 minuto para me ouvir? E daí eu falei, tá bom, reunimos todas as missionárias e fomos para a capela para ouvir ele. E daí ele contou a história daquela casa, daquela capela e daquele tabernáculo. Na Alemanha, quando teve a Segunda Guerra, que foi dividida a Alemanha, aquela parte ficou para os comunistas, entendeu? Então, ficou para os ateus, para os que não tinham fé, né? E aquele local era um local da diocese, onde se fazia encontros para a juventude. E ficou aquele tabernáculo, aquela capela ali, mesmo naquele tempo. Depois, quando os primeiros, assim, os cristãos ali que ainda continuaram naquele local, que eram cristãos, que não perderam a fé e tal, era um local de encontro. E aquele tabernáculo ainda era um tabernáculo. Por ele ser tão feio, tão horroroso, eu acho que ninguém nem se deu conta. Os militares e tudo, entendeu? Nem se deu conta de que era um local assim. E aquilo lá permaneceu. E ele, quando assumiu aquele local para a Fazenda da Esperança, quis deixar aquele tabernáculo daquele jeito, pelo respeito à história, porque aquele tabernáculo sobreviveu àquela época. E eu, com a minha ignorância, queria detonar e jogar aquilo no lixo. Hoje, gente, a gente fez uma arte na capela, que é um rasgo entre o céu e a terra. Tem uma música muito linda que inspirou a arte que a Dani, de Recife, fez naquela capela. E tem um rasgo de bronze, assim, muito lindo, e o tabernáculo está lá, no mesmo lugar. Aquele tabernáculo de bronze tem uma vida naquela capela que vocês não têm ideia. Que lindo que é aquele tabernáculo de bronze.
Olha, eu me ajoelho diante dele, por Jesus que está dentro dele, mas por ele, pela história dele. Eu digo para vocês, olha, eu tiro o chapéu. Eu tiro o chapéu para a história daquele tabernáculo que eu, com a minha ignorância, queria jogar fora. Que só via feiura. Eu aprendi muito com aquilo ali. Eu aprendi a ter respeito com a história do lugar. Então, quando a gente chega numa fazenda, de ter esse carinho, de ter esse respeito com a história. É muito fácil quando troca de responsável de fazenda, quando troca de grupo na fazenda, né? Aí a gente quer fazer a harmonia do lugar, quer mudar tudo, quer isso, quer aquilo, né? E daí, ó, pá, passa a foice, passa o machado e destrói tudo que existe naquele lugar. E vai fazer o que a Lúcia ia fazer com aquela coisa mais linda que tem lá em Riven de hoje. Né? Então, é muito importante, quando a gente fala de harmonia, de ter o respeito pelas coisas do local. Né? Esses dias tinha um determinado local que a gente passou para outros responsáveis, né? E a gente sempre vive essa experiência como presidência, né? Como diretoria, a gente sempre vive essa experiência. Né? Para quem viu a fazenda desde o início, para quem começou no local, de repente a gente muda de responsável, quando a gente chega lá... Nossa, mas cadê aquilo que estava aqui? Nossa, mas cadê aquilo aqui? Ah, já quebrou, já botou porta no lugar de janela, já botou parede no lugar de porta, já fechou aqui, já fechou ali. Olha, é uma confusão, é uma beleza, entendeu? E é uma dor para nós. Para quem sabe a história de cada lugar, é uma dor. Porque muitas vezes a gente quer mudar aquilo que não sabe da história. Então, é muito importante, na hora de viver a harmonia, respeitar a história do local. Principalmente, gente, quando a fazenda está começando num lugar, entendeu? De ter esse carinho, de ter esse cuidado, de ter a harmonia, assim, respeitando e preservando, procurar saber da história daquele local, procurar saber do como era antes, por que foi feito aquilo daquele jeito. Olha, vocês podem ver, eu convido todo mundo a olhar para trás, para o fundo dessa sala. Vocês estão vendo essa parede de pedra sem rebocar? Assim, se você olhar ela rapidinho, horrorosa, né? Pois é. Agora que eu já falei da harmonia para vocês, vocês até olham diferente, né? Mas olha, você podia olhar assim, nossa, mas botaram pedra ali na parte de baixo, depois botaram tijolo na parte de cima e... Por quê? Porque esse negócio não está rebocado, não está... Isso aí tem uma história. E uma história muito linda. Quando não existia esse São Libório aqui, esse centro todo aqui, eu conhecia, entendeu? Nós viemos com um grupo, era um focolarinho, 2 focolarinos, né? O Michel Pochet e o Francis, que era um belga, que também entrou para o Focolare, né? E ele, um artista, o outro arquiteto, né? E o Frei falando que queria construir aqui uma casa de retiro, um local e tudo, né? E tinha isso aqui, que essa parede que vocês estão vendo aí é um aquaduto, né? Não sei se vocês sabem, mas lá em cima passa água. A água que cai lá na roda d'água, ali no refeitório, na entrada, ali na recepção, a roda d'água, é alimentada pela água que passa aqui em cima, nesse aquaduto, e vai lá para baixo. Né? É um aquaduto antiquíssimo, entendeu? Sabe-se lá, a história conta que foi feito na época dos escravos ainda, que fizeram esses aquadutos, né? Então, quando eles olharam para isso aqui, falou, Frei, aqui tem tudo para se construir uma casa, respeitando o que se tem nessa natureza, o curso da água, o aquaduto, ali era um paiol de milho, né? Foi feita a capela no paiol de milho. Lógico que a gente reformou, melhorou, botou o piso dentro, mas era um paiol de milho aquela capela, onde guardava o milho, entendeu? Então, tudo que se faz quando se respeita o local. Hoje você olha e vê, nossa, que bonito, né? Que bonito que tem o aquaduto, que bonito que tem os arcos, o respeito, quem sabe a história, o respeito que tem por isso aí, entendeu? E a harmonia, como muitos de vocês disseram, não é feio, é bonito. Eu olho e acho lindo, 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 lindo. Isso aí. Porque sei de toda a história e a gente sabe o respeito que se teve na hora de construir esse centro aqui. Entendeu? Vocês podem ver, olha,
A gente procurou respeitar, desde o início, inclusive o fluxo da água, entendeu? A água que passava por aqui, passava por baixo. Vocês podem ver que tem cano que sai aqui, que aqui por trás desse salão todo tem os caminhos da água feitos de pedra, entendeu? Fizemos tudo para respeitar o local. E, por isso, quem chega aqui sente assim, nossa, mas que bonito, nossa, mas que bonito. Porque teve um pensamento de viver a harmonia atrás de cada coisa, antes de construir, antes de fazer os jardins. Então, e por isso é tão bonito. Então, eu queria deixar isso assim, impresso mesmo no coração de vocês, isso, de viver a harmonia onde a gente está, né? Em tudo, pessoal e do ambiente onde a gente está. Procurar transformar o ambiente respeitando e com esse pensamento atrás de que eu quero viver essa harmonia, né? Então, outra coisa que eu queria aproveitar e falar, né, falando da harmonia, né, é sobre o patrimônio nosso, né? Porque, às vezes, olha, por exemplo, né, vocês chegam numa fazenda como padrinho, como madrinha, como responsável, entendeu? E, conseguimos um carro do governo, ou conseguimos um carro de projeto, ou conseguimos isso, conseguimos esses móveis, aqueles. E não se tem um respeito pelo patrimônio nosso, entendeu? Então, por exemplo, permite os meninos, as meninas, pregar com cola as coisas na parede, no guarda-roupa, ou mesmo quando eu dirijo o carro, estou numa estrada de terra, mas eu estou com pressa, então passo por cima de tudo mesmo e vou quebrando o carro, ou mesmo eu gosto de usar o carro, mas eu não tenho tempo de lavar o carro, então o carro vai ficando sujo daquele jeito mesmo e tal. Não dá tempo, o carro tem gasolina, então tá bom. Então ele pode andar, ele não precisa de revisão, ele não precisa de manutenção, ele não precisa de troca de óleo, de veio a água. Nós já tivemos carros nas fazendas que bateu o motor, fundiu o motor por falta de água e óleo no motor. Porque a pessoa que dirigia pensava que o carro era só para dirigir, você só tinha que pôr combustível. E pronto. O carro não precisa manutenção, não precisa ver água, não precisa ver óleo, não precisa ver fluido de freio, nada. Então, gente, viver a harmonia é cuidar do patrimônio nosso. Entendeu? Eu não posso simplesmente pegar uma cadeira dessa e arrastar de qualquer jeito. Porque se eu arrasto ela de qualquer jeito, vai ficar mole, que nem está ficando essa daqui. Entendeu? Depois, assim, é muito importante a gente ter o cuidado com as coisas. Viver a harmonia significa, se eu vejo que uma cadeira dessa está frouxa, assim, que nem essa, eu tenho a coragem de ver o que eu preciso fazer para ela não ficar frouxa desse jeito. Está precisando consertar, não está? Botar uma cola, apertar o parafuso e ver o que precisa, né? Então, quebra uma lâmpada em casa, vocês podem olhar, está tudo aqui consertado, não está? Está tudo aqui funcionando, tudo aqui bonitinho, a lâmpada está no local, entendeu? Tem o data show, tem o menino que é responsável do data show. A gente tem tanta gente nas fazendas, é tão bom quando o menino tem a responsabilidade, mesmo na época da recuperação. Dividir as funções, fazer harmonia nisso também. Fulano é responsável da manutenção, fulano é responsável do som, ciclano é responsável de lavar o carro. Lá em casa, por exemplo, tem quem é responsável da range, tem quem é responsável da spin, do spin, tem quem é responsável da Kombi. Cada um é responsável de um carro. Hoje, por exemplo, eu estou sem a spin aqui, aquele carro prata nosso. Está na revisão. Hoje cedo eu fui levar na revisão. 7:50 eu estava lá na Chemaralto, na Chevrolet, para deixar o carro na revisão. Vai custar uma grana, mas eu preciso do carro, eu quero andar, então eu tenho que fazer a revisão. Chegou 51 mil quilômetros, tem que fazer a revisão de 50 mil, já deixei passar 1.000 quilômetros, entendeu? Parar o carro e fazer a revisão. Mas não tem tempo. Como não tem tempo? Você vai ficar sem o carro se você não fizer a revisão. Se quebrou o ventilador e você não conserta logo, ele vai terminar de quebrar. Entendeu? Aí tem um vaso sanitário que soltou. Gente, é apertar um parafuso muitas vezes. Entendeu? A maçaneta da porta começou a cair. Gente, é botar aquele ferrinho ali que segura. Olha, eu sei de tanta coisa que eu não sabia antes e que eu tive que aprender na fazenda. Entendeu? A mexer com isso, mexer com aquilo. Lá em casa, a gente que troca a lâmpada, faço um monte de coisa, limpo a caixa de gordura da minha casa. Não preciso só deixar a caixa de gordura, entupir a pia e tudo. Não, eu que vou lá limpar também.
Entendeu? Fazer a manutenção de casa somos nós que fazemos. Tem coisas que você não sabe como fazer. Então, chame alguém especialista que faça. Esses dias, eu paguei para um ex-funcionário nosso que está aposentado, né, eu sempre chamo ele, o seu Cláudio. Né? Então, às vezes, é um maxiar que quebrou, eu não sei realmente trocar aquilo lá. Né? Então, chamar ele, comprar... Eu tive que ir em 6 lojas, o nosso funcionário foi o motorista do centro feminino, né? Ligou para mim não sei quantas mil vezes para comprar aquela peça que faltava. Mas eu não podia deixar aquela janela do quarto mais um mês quebrada. Entendeu? Ah, a porta está saindo a maçaneta toda hora. É porque caiu aquele ferrinho ali. Então, sabe, de ir atrás, de botar aquele ferrinho, de achar um preguinho, de ir numa casa de material de construção, parar o carro lá, procurar um preguinho fininho para poder botar na maçaneta da porta para não ficar caindo toda hora e fazendo raiva. Entendeu? Ah, o taco está soltando no chão, tem um piso que está frouxo. Uai, tem que chegar a hora de comprar cola e lixar aquilo lá e pregar o taco que está soltando, senão um solta o outro, depois solta o outro, depois solta o outro. É um piso que está... Se você não conserta aquele piso vai quebrar aquela peça, depois vai quebrar a outra, vai quebrar a outra, e você tem um prejuízo enorme. Viver a harmonia é ter cuidado com o patrimônio nosso. Entendeu? Quebrou uma pecinha no carro, troca logo aquela pecinha. Você passou no posto para abastecer, já peça para verificar a água e o óleo. Você gasta mais 1 hora ali para fazer a revisão ou a troca de óleo do carro, mas faça. Vamos cuidar do que é nosso. Deus deu, gente, foi para nós, foi para cada um de vocês. Olha, eu não estou lá na fazenda lá do Paraguai com a Rosa. Eu não estou. Se a Rosa não cuidar do que quebra lá, quem vai cuidar? Quem vai cuidar? Agora mesmo a Angelúcia viu, ó, ela chegou na Guatemala, a bomba está quebrada. Quebrou a bomba, era alguns $1.000 para consertar. Mas a gente estava comprando água, cada caminhão de água, 500 quetzales, entendeu? Aquela agonia. E não tem dinheiro. Entendeu? Não tem dinheiro para consertar a bomba. Mas e daí? Vai ficar dizendo que não tem dinheiro para consertar a bomba e nós vamos ficar mais 2 anos sem bomba, 3 anos sem bomba, sem a água na casa? Foi feita uma estrutura enorme de uma caixa d'água. Mas quebrou a bomba, queimou. Então, vamos fazer uma campanha. Vamos ver os amigos que a gente tem. Ela ligou para a Alemanha, escreveu para a Michaela, entendeu? Escreveu para um, escreveu para outro, pediu a um, pediu a outro, fizeram uma campanha e conseguiram o dinheiro. Foi tão maravilhoso receber as fotos no WhatsApp, a Angelúcia mandou as fotos, chegou o caminhão para consertar a bomba, chegou o dinheiro, chegou isso, a bomba está consertada. É tão bonito, gente, sabe? Nós chegamos lá na Guatemala, eu cheguei em junho com ela, vimos tanta coisa que precisava ser feita, né? Sabe? Foi triste para mim ver os cachorros dormindo lá fora, em cima das mesas e cadeiras, ficava lá fora. Ué, tira a cadeira de noite, bota para dentro, entendeu? Mas vai deixar o cachorro rasgar aquela cadeira lá fora? Entendeu? Vamos ter o trabalho todo dia recolher, vamos virar em cima da mesa, não deixar os cachorros dormir em cima, cuidar do patrimônio nosso. Entendeu? É tão bonito quando se inaugura uma fazenda, quando termina uma casa, está tudo mobiliado, tudo bonito. Mas se vocês que estão dentro das fazendas não cuidarem, em menos de 1 ano não vai ter mais, gente. Se a gente não ensina os meninos e as meninas que não pode pregar com cola na parede, que não pode botar durex aqui, que não pode danificar aqui, que não pode riscar o nome... Puxa vida, é tão feio, né, quando a gente chega num local que tem os móveis, tudo lá com o nome, foi lá com a ponta da caneta. Ensina isso, passe para eles e para elas, que a gente tem que cuidar do que é nosso. Então, está o nome de fulano lá, eu já fiz isso com as meninas, eu vou dizer para vocês porque eu já fiz. Está aqui, ó, uma lixa na sua mão, você vai lixar o que você riscou lá. Lixa, aqui a lixa, aqui o verniz. Eu quero chegar aqui tal dia e vou olhar, eu quero limpo no local de novo. Eu quero do jeito que você encontrou. Está aqui a lixa, está aqui o verniz. Entendeu? Ah, tem meninos e meninas que sentam na mesa, na cadeira e fica assim, né? Ó, vou até me segurar porque eu tenho medo de cair. E fica, e balança, e balança. Vai fazendo isso, chega uma hora que a cadeira quebra. Então, quebrou? Ah, quebrou.
Então, tá bom. Agora você vai fazer uma campanha para a gente repor essa cadeira. A gente tem que educar. Né? Lá no Centro Feminino, as meninas têm costume, né? Ainda tem esse costume, né? Quebrou, tem a quantidade que você tem que fazer de artesanato para cobrir aquele prejuízo. Tudo que quebrou na casa, você vai cobrir o prejuízo. Faz, olha, a Mildinha está lembrando ali, faz pano de prato para pagar. Quebrou o copo do liquidificador, quebrou o copo na casa, quebrou isso, quebrou aquilo. Vai fazer o vagonite, vai fazer o pano de prato para cobrir aquilo lá. Entendeu? Isso é educativo, gente, porque daí cada um passa a ter cuidado com aquilo que está usando. Está entendendo? Então, a harmonia, a gente deve viver em tudo, em tudo, em tudo. Né? E, para terminar, eu queria falar uma última coisa. Sei que vocês já estão cansados. Né? Hoje, vocês prestaram atenção quando o Frei falava de manhã, que ele falava dessa parte da biologia, que amanhã nós vamos ter a aula com a doutora Regina, né? Dessa parte da saúde biológica nossa, física, né? Que a gente cuidou muito e procura cuidar da saúde espiritual, a gente procura dos ambientes, a gente já tem através da ADI, através do Evilásio, a saúde mental, a procurar caminhos para ajudar a gente a viver bem a saúde mental também, entendeu? E agora, a gente está entendendo, Deus está mostrando para a gente que a gente precisa cuidar também da saúde física. Né? O Frei falou, me entregou hoje de bandeja também, né? Mas, realmente, Deus tinha que fazer através dele, através de mim. Né? Ele teve um infarto, eu estou com um risco sério de infarto, de AVC, de tantas coisas mais, entendeu? Para tomar vergonha na cara, e agora a gente tem uma postura diferente. Né? Agora tem que ter uma postura diferente. Então, esses dias, eu vou passar uma coisa que eu estou aprendendo, né? Mas eu quero já passar para vocês, não só depois que eu fizer todos os resultados, né? Mas já passar para vocês de como a gente está tentando viver isso, né? De respeitar o nosso físico também. Né? Então, cuidar da saúde do corpo. Né? Esses dias eu dizia para uma das nossas, que também, pelo fato de eu estar doente, a gente foi vendo... E nas férias nossas, a gente viu que essa pessoa estava muito doente também, que precisava ser cuidada, né? A Juliana, lá da Argentina. Então, assim, de ter o cuidado, de, na vida nossa, como fazendeiros também, ir no médico de vez em quando, entendeu? Fazer aquilo que precisa para a saúde nossa. Olha, nas fazendas, uma coisa que acontece muito, né, é a cozinha. Né, o cozinheiro não se preocupa com a quantidade de óleo que ele vai colocar na panela, não é verdade? E muita gente, eu já vi muita gente dizer, eu não como arroz aqui na fazenda. Eu não como arroz na fazenda, porque arroz, se você for ver, quando termina de tirar o arroz, tem uma camada assim de óleo no fundo da panela. Então, da gente procurar, gente, viver a harmonia naquilo que a gente come também. Entendeu? Na nossa saúde. Entendeu? Harmonia até, por exemplo, eu vou dizer para vocês uma coisa mais séria ainda. Eu já estive em fazendas onde eu fiquei hospedada, entendeu? Que eu saí com a coluna arrebentada. Eu fiquei uma semana naquela fazenda e saí estrupiada da coluna. Porque o colchonete era fininho, já tinha feito aquele famoso buraco no meio, entendeu? E eu ficava a noite inteira escolhendo assim, a ponta do colchão para dormir, a ponta do colchão para dormir do lado de cá, entendeu? Mas não dormi direito os dias que eu tive nessa fazenda, e me arrebentei. Então, gente, a gente viver a harmonia também nessas coisas, entendeu? Puxa vida, você pode olhar na sua fazenda, está precisando trocar os colchões? Vamos fazer uma campanha, gente, para trocar os colchões. Vamos comprar uns colchões melhores, porque é um local que a pessoa vai dormir 1 ano, no mínimo. Quem está se recuperando ali, e vocês, que são padrinhos e madrinhas. Quanto tempo vocês vão ficar naquela fazenda? Vai ficar dormindo naquele colchão daquele jeito? Quem tem problemas? Né? Outro dia, Padre Márcio estava aqui, como responsável nas Pedrinhas, e eu falei para ele, olha, dessa vez não passa. Vamos agora, essa semana não, amanhã nós vamos comprar um colchão novo para você e uma cama nova. Estava horrível a cama dele. Ele com pneumonia, a coluna travou, já a dor nas costas por causa da pneumonia, entendeu? E o colchão, fiasco, entendeu? Então, pelo amor de Deus, viver a harmonia também é cuidar disso.
Tá vendo aí? Porque a turma que montou a fazenda teve o cuidado de ter um colchão bom para a fazenda. Então, tem gente que não pensa, é só simplesmente... Ela falou que na missão agora de Goiás, né, os missionários que foram, quando deram a impressão final da missão, eles falaram que iam sentir saudade do colchão, porque era um colchão muito bom. Entendeu? Então, não precisa ninguém que vai na missão ficar com saudade. Né? Precisa a gente cuidar daqueles que tem na nossa fazenda. E procurar fazer uma harmonia. Procurar, olha, se vocês fazem a compra do mês, a compra da quinzena, não sei como vocês fazem na sua fazenda, mas procurar, por exemplo, cada fazenda ter uma horta, para ter verdura, para ter uma alimentação saudável, entendeu? Procurar quem está na cozinha, acompanhar quem está na cozinha, fazer toda uma consciência para aquela pessoa da quantidade de óleo que vai usar, da quantidade de açúcar que vai usar, da quantidade de sal que vai usar na comida, porque tudo isso vai adoecendo a gente. É uma doença que vai vir ao longo do tempo, mas vai vir por causa disso. Olha, esses dias em casa nós fizemos uma experiência, né? Eu tomo café sem açúcar. Costumo tomar café sem açúcar desde pequenininha. Meu pai tomava sem açúcar, eu queria ser como o pai e toma café sem açúcar. Mas tem gente que, por exemplo, o Nelson, ele adora botar açúcar. Eu digo que ele toma açúcar com café, né? Não café com açúcar, porque aquela xicrinha desse tamanho, ele põe 2 colherinhas, e daí, quando eu estou por perto do Nelson, ele já olha para mim, já diminui a quantidade de açúcar que ele vai botar, né? Dou uma de tia de verdade, né? E nesses dias em casa, a gente prestou atenção na Lene, estava só eu, Lene e Iraci, todos os dias, né? E a Lene foi botar açúcar no copo dela, na xícara dela, e sempre 3 colheres de açúcar. E ela vai falando com a gente e vai botando açúcar. E daí eu falei, Lene, peraí, presta atenção na quantidade de açúcar. Aí ela falou, sim, mas nem adoçou ainda. Mas como não adoçou? A xícara de café desse tamanho, você botou 3 colheres cheias de cacula, assim, entendeu? E daí, por causa do que a gente falou, ela falou, mas eu gosto de doce. Lene, mas isso faz mal à sua saúde. Como a gente está nessa de cuidar da saúde, né, ela experimentou diminuir uma colher de açúcar. Então, a primeira semana, todo dia, ela dizia para a gente, está custando, né? Não está doce ainda. Eu falei, Lene, impossível não está doce. Impossível. Eu não conseguiria beber esse café com 1 colher de açúcar. Imagine com 3. Né? E você dizer que com 2 não está doce... Mas depois, na segunda semana, ela já falou para a gente, gente, eu já acostumei, viu? Já estou com as 2, depois eu vou tentar diminuir para 1. Não custa nada, às vezes é vício. Sabe como a gente tem vício de linguagem? A gente tem vícios, sabe? Enche ali a mesma coisa, vai comer, vai botar na salada, aí taca sal na salada. Eu adoro um salzinho, entendeu? Agora eu estou... Para ali, a Iraci já grita, eu já escuto, entendeu? Antes eu não escutava. Eu adorava comer pipoca, né, Angelúcia? Agora eu estou proibida de comer pipoca, mas eu não comia pipoca com fondor. Sabe aquele temperinho amarelo, fondor? Eu comia fondor com pipoca. Porque eu adorava encher a bacia de pipoca daquele fondor e, mandava ver, né? Hoje eu estou sentindo as consequências do que a minha companheira me avisou tanto tempo e eu não dei bola, entendeu? Então, viver a harmonia é também cuidar da nossa saúde. E cuidar da nossa saúde é nessas pequenas coisas que a gente vai fazendo a diferença. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Tem sentido esse tema da harmonia ou foi muita bobeira? Hein? Tá bom. Então, eu queria convidar 2 pessoas para dar um feedback aqui na frente. 2 pessoas. Meu nome é Paulo, hoje eu sou padrinho em Portugal. A harmonia que me fez viver a fazenda. Interessante que, enquanto a Lucy dizia, eu lembrava, quando eu entrei na fazenda, eu fiquei 3 semanas, das 4 semanas da triagem, eu fui harmonia. E eu me lembro que eu lavei a casa João Rosendo, por dentro e por fora. E passei a ser uma harmonia monstro da fazenda, né?
E isso me fez crescer na minha caminhada, né? Fui para a Alemanha, não sabia falar a língua, mas eu me lançava, fazia uma coisinha aqui, outra ali. Em Portugal, em termos de economia, hoje nós temos um chiqueiro, nós temos um pomar, temos uma horta muito linda, a gente planta lá, e muito, né? E em um ano e alguma coisa, mas tudo por economia. Às vezes eu até brigava com o responsável, que eu trancava o armário, que eles são muito consumistas, né? Quem estava na cozinha queria fazer bacalhau todo dia. E eu falava, frango é mais barato que o bacalhau. E com isso a gente conseguiu hoje levantar o que faltava na Fazenda de Portugal, né? Tudo porque eu me espelhei que a harmonia que me faziam lá atrás, minhas irmãs, minha secretária, minha mãe, né? E eu não dava conta daquilo, né? E quando eu vi na necessidade de estar fazendo harmonia, eu fui fazer economia. A gente não tinha dinheiro para pintar a Casa João Rosendo, eu falei, vou lavar a Casa João Rosendo. E eu lavei todas as casas do centro masculino, que eu fui harmonia em todas. Está aqui alguém que me acompanhou, né, meu caro? O Eduardo, e ele sabe disso, né? E, então, isso é um bem feito, é crescimento para a gente dentro da fazenda. É isso que me segura até hoje, sabe? A harmonia. A harmonia é um dos pontos que eu consigo conviver com as pessoas. E um dia que me marcou muito também, foi um dia que a Lúcia foi dar uma palestra, e a mesa estava enfeitada com flores. Ela disse, que lindo esse gesto, né? E eu estava na plateia, eu falei assim, poxa, agradou ela, né? Isso foi muito importante, né? Como faltar um copo de água, às vezes, uma pessoa que está numa palestra, então a gente tem que ver isso. Acho que tudo isso faz parte da harmonia, né? Assim como foi dado um exemplo do Hilário, né? Quando o Hilário também manifesta esses desejos de dar o bem-estar para quem está ali, para passar o que há de bom para todos. Obrigado. Eu tenho, assim, 2 coisas positivas e 2 coisas negativas com a harmonia para falar, assim. Quando eu estava lá fora, eu cuidava do Ari, ele era um adicto, né? E daí ele, no auge lá das loucuras dele, ele ficava aquela coisa, cuspia, né? Acabava de encerar o chão, ele cuspia tudo, nossa, fica até tremendo de lembrar, porque eu sou muito chata com sujeira, eu não gosto de sujeira mesmo. E daí o que eu fiz? Eu fechei meu quarto e só cuidava das minhas coisas, deixei a casa dele do jeito que ele queria, até eu conseguir a internação dele, né? Não aqui na fazenda, mas a compulsória primeiro. E daí, assim, quando eu fui limpar a casa, sem brincadeira, eu tirei um sacão assim desse tamanho, só de bituca, tirando o resto da sujeira. Né? Bem ruim mesmo. Só que assim, foi importante para ele entender o que ele estava fazendo e para mim entender que eu não podia, independente de qualquer coisa, era o lugar que eu também estava morando, né? Aí, depois, quando eu vim para a fazenda, que foi quando eu vim trazer ele, uma coisa que me aproximou demais da fazenda, principalmente porque, primeiro, eu conheci o centro masculino. E lá é muito bonito, né? Quando a gente chega a primeira vez, principalmente quem primeiro internou uma pessoa numa clínica, principalmente pública, que é o CAISM, é muito bonito, mas é diferente. É um toque muito diferente da fazenda, né? E daí eu cheguei lá, eu vi os meninos cuidando, inclusive, dos animais, coisa que o homem não faz, né? E não tinha cocô de bicho, tinha aquele monte de bicho lá, mas não tinha aquela coisa feia. E aquilo me tocou, porque eu vi o lado feminino de vocês, o lado do cuidado. E daí aquilo me falou, nossa, eu quero esse lugar para mim, mas eu estava procurando para o Ari, eu tive que ser fiel, eu tive que deixar ele vir, né? Aí deixei ele vir em tudo. Depois, a segunda coisa negativa minha que aconteceu, eu vim para a fazenda com essa minha mania de limpeza e não amava as meninas. Eu limpava tudo, né? E daí, assim, quem era meu responsável era muito sábio e sempre me deixou com meninas muito porcas no quarto, né? E assim, eu via, era difícil, assim, o odor delas, a forma como elas cuidavam das coisas e tudo. E daí eu ia limpando. E daí uma das meninas falaram assim para mim, ah, você está amando? Eu falei, não.
Eu estou limpando. Ah, mas se você não ama, não faz sentido. Eu falei, eu vou limpando, quando o amor chegar, eu manifesto. Né? E daí, uma vez, eu vivi a palavra, né? A verdade vos libertará. Daí a menina pegou e foi toda chique lá na frente e falou, a Fernanda me ama muito, a Fernanda limpa o quarto, deixa tudo limpo. Aí eu falei, meu Deus, será que eu falo, né, para ela? Aí eu virei e falei, todo mundo arregalou 2 olhão para mim, assim, meu Deus, tudo que ela faz é bonitinho, é por obrigação. Aí eu peguei e falei assim, não, mas é importante saber que quando eu faço por Deus, eu estou fazendo por Deus. Mas quando eu estou fazendo por mim, também não pode, né? Porque a gente tem que saber o que é a nossa miséria e o que é que a gente faz de bom para o outro. Manter o quarto limpo, organizado, é bom. Mas você levar em consideração as outras pessoas também é importante, né? Amém. Bem, Hilário, queria completar o que a Fernanda falou, né? Desculpa. Eu tenho horror de quem deixa no banheiro, né? Assim, o shampoo aberto, o sabonete fora do lugar, o condicionador aberto, a pasta de dente aberta e tudo aquilo, né? Endurece o creme dental, sai o cheiro do shampoo, você perde a qualidade, você perde isso, perde aquilo, né? Eu tenho horror disso. E teve um tempo na minha vida que eu fazia de raiva, né? Eu fechava com raiva e julgava a minha companheira, né? Puxa vida, né? Puta que lá merda. Podia fechar essa porcaria desse shampoo. E fazia com raiva, e xingava, e julgava, e fazia mesmo. E um dia, eu estava na Assembleia em Casca, né? E veio um focolarino de Porto Alegre. E, entre tantas coisas que ele contava, né, ele contava da alegria que ele tinha todos os dias, porque ele era o último a tomar banho na casa dele, porque era o que entrava no trabalho mais tarde, de fechar o shampoo que os companheiros dele deixavam aberto. Que era como se Deus desse para ele um presente, todo dia cedo, entendeu? De começar o dia amando no banheiro, fechando o shampoo, o creme dental, fechando as coisas que os companheiros dele deixavam aberto, que não percebia, né? Fazia a barba, deixava o barbeador lá jogado em cima da pia, ele lavava e pendurava lá no local certinho e tal, né? E que ele sentia que aquilo, né, era um presente de Deus para ele de manhã cedo, porque ele podia começar o dia fazendo um ato de amor. Olha, gente, foi um tapa na minha cara. Foi um tapa na minha cara. E hoje, quando acontece de eu fechar o shampoo, de eu fechar o creme dental, de eu fechar a torneira direito, porque ficou um pouco aberta, de eu apagar a luz que ficou acesa, eu lembro desse focolarino, de não fazer com raiva, de acreditar que aquilo é um ato de amor que Deus faz para mim, de me dar aquela chance de amar ali.